sou Camilo, da coordenação do laboratório. O Laboratório Social é uma iniciativa da Síntese que objetiva promover, difundir de forma ampla e para públicos variados e diversos o conhecimento científico e técnico qualificado no país. Conhecimento esse seja aglutinado via associações científicas, universidades, centros de pesquisa e setores público, privado e terceiro setor também. Então, fica o convite. Obrigado pela presença. Acompanhe no site laboratoriosocial.com.br a programação, que vai sendo divulgada gradualmente. Semana que vem temos um outro painel sobre mobilidade e imobilidade no continente americano, por conta da pandemia também da Covid. E estão todos convidados, bem como para os próximos eventos aí realizados com a ANDEP e os demais parceiros. Então, sem mais, para a gente iniciar aqui a nossa atividade, eu passo a palavra ao professor Guilherme Assis de Almeida, coordenador geral aqui dos dois painéis. Ontem tivemos já o primeiro painel sobre povos indígenas e hoje o painel Black Lives Matter, um debate, né, tocando nessa questão candente aí, racial que está na pauta. Professor Guilherme? Muito obrigado, Camilo. Agradecer também o público aqui presente e falar da satisfação e da alegria de ter dois grandes amigos, o Fábio Sais Silva, professor em Oklahoma University, e a Marta Rodrigues de Assis Machado, professora da Escola de Direito da FGV e do SEBRAP também, para estarem aqui conosco para debater essa questão que emergiu desde o 25 de maio desse ano, quando, de modo absolutamente brutal, foi assassinado o George Floyd, que tinha um belíssimo apelido, o Gigante Gentil, e desde então os protestos pululam por dezenas de cidades dos Estados Unidos. Então, Fábio é um amigo da ANDEP há vários anos, que está agora como professor nos Estados Unidos, e a gente tem a alegria de estar com ele aqui para esse debate, para esse questionamento. Afinal de contas, Fábio, a questão racial e o racismo nos Estados Unidos estão sendo colocados definitivamente em xeque. Por favor, gostaríamos de te ouvir. Muito obrigado, Guilherme. Queria dar boa noite a você e, assim fazendo, também dar boa noite a todos e todas aí da audiência. Boa noite, Camilo. Boa noite, Marta. Obrigado pelo convite. Para responder a sua pergunta, eu queria construir um raciocínio aqui, né, trazer algumas coisas para a nossa conversa. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não falo sobre esse tema como um especialista da questão racial, né, muito menos da questão racial nos Estados Unidos. Na verdade, a minha área de pesquisa que tangencia ou que tem relação direta com questões raciais diz respeito ao sistema de justiça e um pouco de segurança pública também, né? Mas não sou um acadêmico especializado em questões raciais. Mas trago aqui para a nossa conversa uma vivência, eu acho que bastante privilegiada sobre essa questão nos Estados Unidos, em diferentes momentos e em diferentes contextos geográficos também, né? E é a partir daí um pouco que eu queria reconstruir alguns fatos para poder responder a sua pergunta. A primeira vez que eu vim aos Estados Unidos foi em 2006, quando eu vim fazer meu doutorado, né, junto com a minha esposa, que também foi iniciar o doutorado dela. Ela, na verdade, iniciou primeiro do que eu. E nós moramos naquela ocasião em Nova York e em Boston, né? Duas cidades que são bastante cosmopolitas, especialmente Nova York, e, enfim, bastante diversas, né? Depois disso, eu morei aqui nos Estados Unidos em 2015, voltei a Boston, fiz um pós-doc de 1 ano na Universidade de Harvard, depois voltei ao Brasil e depois voltei aos Estados Unidos em 2017 para iniciar esse trabalho aqui na Universidade de Oklahoma. Portanto, são 3 momentos, né, são quase aí 15 anos, né?
e em 3 lugares muito diferentes e que foram se transformando ao longo do tempo. Quando eu cheguei em 2006 nos Estados Unidos, nós morávamos então em Nova York, próximo à Colômbia, à Universidade de Colômbia, e presenciávamos ali algumas disputas, né, marcadas pela questão racial entre a universidade que buscava expandir os seus domínios, né, e a comunidade negra da vizinhança do Harlem, que fica ali bem perto, né. Então esse foi o meu primeiro contato um pouco com a questão racial, mas não demorou muito, nós vivenciamos lá um episódio que foi bastante marcante, né? Até escrevemos um texto sobre isso à época que foi chamado Duas Crônicas sobre Igualdade Racial, que foi uma professora teve em num determinado dia uma forca pendurada na frente da sua sala, né? Eu acho que todo mundo conhece um pouco a simbologia do que é uma forca, né, quando se trata da questão racial nos Estados Unidos. Era assim que negros e negras eram executados, né, sobretudo nos estados do Sul, naquele momento de alta conflagração da questão racial, né. E ali eu abri os meus olhos para essa questão de racismo nos Estados Unidos, né? Porque, de novo, quero lembrar, eu era muito jovem ainda, né? Vivendo numa cidade muito diversa, cheguei a acreditar em algum momento que né, as questões raciais vinham para um caminho de superação, até que me defrontei com isso, né? O Obama, então, foi candidato em 2008, até participei da campanha dele, tem uma matéria do Correio Brasiliense, né, que retratou a nossa história lá, distribuíram panfletos em favor do Obama, né? Tem um texto muito interessante da Nancy Fraser, que ela diz que a agenda do Partido Democrata, e sobretudo no governo Obama, foi uma agenda do que ela chama de neoliberalismo progressista, né? Que é baseada no quê? Na inclusão, na promoção da diversidade nas franjas superiores da sociedade, né? Hoje, se a gente olhar para qualquer grande universidade ou qualquer grande companhia, elas têm ações afirmativas, elas buscam diversificar, trazer, né, pessoas de diferentes matizes raciais, étnicas, orientações sexuais, etc., para os seus espaços, né? E formou-se, portanto, um contingente negro na elite americana, mas isso não, da mesma forma como a economia neoliberal não reverberou, né, não fez aquela coisa do trickle down, né, e atingiu e beneficiou a maioria da população, esse processo de inclusão pela franja superior também não teria beneficiado, né, um largo contingente da população que sofre e é vitimizado com desigualdade, né, em vários aspectos. Há uma desigualdade econômica, né, muito marcante, em que afro-americanos com pós-graduação recebem menos do que brancos com ensino médio nos Estados Unidos. O desemprego entre afro-americanos é maior do que entre os brancos. Afro-americanos são mais maltratados pelo sistema de saúde, né, porque existe essa ideia de que negro aguenta mais dor, né? A gente sabe que isso é verdade também no Brasil, há pesquisas que demonstram esse tipo de discriminação, sobretudo com mulheres negras na hora do parto, né? Não há muito menos uso de anestesia em relação a brancas, né? Há movimentos para suprimir votos da população afro-americana e latina em várias regiões do país, sobretudo estados governados por republicanos. Mas o que eu acho que a face mais visível da discriminação racial que permanece nos Estados Unidos, e que isso acho que comunica muito com as agendas de pesquisa da ANDEP e do NEB, que são alguns dos promotores desse evento, é a atuação do sistema de justiça criminal. E aí a professora Marta, né, é uma especialista nisso, tenho certeza que também vai poder contribuir muito aqui com o debate, que se traduz em encarceramento em massa, do qual o maior contingente é formado por negros e latinos, sobretudo produzido aí no contexto da guerra às drogas, né, nos anos 80, e questões de abordagem policial, né, que são extremamente discriminatórias enfim, focam muito mais na população afro-americana do que em populações brancas proporcionalmente, né? Então foi a persistência dessa desigualdade, né, casada com mudanças nas formas de comunicação. Hoje nós estamos aqui falando pelo Zoom, né? Enfim, no início dos anos 2010 nós tivemos aí o surgimento das redes sociais, né?
E isso é que gera o Black Lives Matter. Qual é a história do Black Lives Matter? Existe um desses eventos aí icônicos de discriminação, em que um jovem, Trayvon Martin, em 2012, ele ia para a casa do seu pai. O pai morava num condomínio, né, um pouco de classe média alta, e ele não morava com o pai, mas foi visitar o pai aquele dia, entrou no condomínio, um sujeito perseguiu e atirou nesse jovem. Em 2013 ele foi julgado e foi inocentado. E aí alguém tweetou, né? Chega disso, Black Lives Matter. E isso virou uma hashtag que viralizou e que depois foi recuperada, passou a ser recuperada a cada vez que mais um desses eventos aí icônicos, né, de violência vitimizaram expoentes, enfim, pessoas, né, de origem afro-americana. Então teve o caso do Eric Garner lá em Staten Island, depois o caso do Michael Brown em Ferguson, né? E, enfim, o Black Lives Matter se constitui, eu acho isso é importante a gente ter em mente, exatamente no governo Obama, né, como um sinal de que aquele processo de inclusão, que potencialmente estaria representado, inclusive pela eleição do primeiro negro para ocupar a Casa Branca, não se realizou plenamente na sociedade e, né, entre as suas várias camadas, a camada de justiça, do sistema de justiça criminal, é uma das mais latentes, né? Bom, em 2015, quando eu estava na Harvard, também presenciei, né, pelo menos 2 eventos de racismo. Um deles também que consistiu na colocação de forca na sala de uma professora, um outro na colocação de fitas isolantes no rosto de professores negros da Escola de Direito da Harvard. E aqui, né, em Oklahoma, que é, vamos dizer, uma América profunda, né, um estado extremamente branco, formado a partir do avanço, né, da corrida para o oeste, que foi perpassado pela morte de indígenas e tudo mais, né? Estado que geograficamente se situa próximo dos estados do sul, então também teve legislação de discriminação, as Jim Crow Laws, né, até os anos 60. Aqui, nesses 3 anos, eu presenciei ao menos 3 incidentes também de racismo, né? Se vocês olharem aí na internet, racismo Universidade de Oklahoma, né, infelizmente vocês vão encontrar esses registros, que são alunas gravando vídeos delas próprias, fazendo blackface, né, pintando o rosto de preto, e dizendo eu sou, né, e aquela palavra que começa com N, né, que tem um conteúdo altamente agressivo, né, à população afro-americana e discriminatório. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o racismo, né, ele realmente persiste, né, e há inúmeros eventos em que ele se expressa, e isso permanece, né? A gente continua vendo, por exemplo, declarações do chefe de polícia de Tulsa, aqui perto da onde eu moro, deu uma declaração absolutamente infeliz, né, dizendo que a polícia talvez prenda poucos negros, né? Pessoas que se sentem à vontade para dizer esse tipo de coisa. E aqui mesmo na minha vizinhança, essa semana, existe uma loja de café que gosta de escrever mensagens simpáticas nos seus copos. Eles escreveram Black Lives Matter, né, e um sujeito pegou o copo de café e jogou na atendente, né? Então, a questão é realmente conflagrada, né? Mas eu queria, para responder a sua pergunta, Guilherme, você pergunta assim, se o racismo foi colocado em xeque, né? E aí eu quero voltar para a minha experiência lá de 2006 ou 2007 em Nova York, né? O que foi que eu percebi ali? E é isso que eu escrevo nesse texto junto com a minha esposa, enfim, que foi uma forma da gente comunicar algumas coisas que a gente estava vivendo ali. O que a gente percebe em todos esses eventos? Eu acho que é uma característica aqui nos Estados Unidos, a gente pode até fazer algumas comparações com o Brasil. Há uma reação, né? Toda vez que essas coisas acontecem, há uma reação, há protestos, né? Na Colômbia, em 2006, 2007, houve, a comunidade saiu às ruas, né, dizendo não aceitamos isso, isso não é normal, isso não é do jogo, né? Aqui na universidade, nesses eventos de racismo, blackface, também, né, a comunidade sai com cartazes, né, pede mudanças.
força a administração da universidade a se comprometer com medidas, né? Foi nomeado um vice-presidente para assuntos de diversidade aqui depois disso. E assim a gente vai vendo a coisa, de certa maneira, se desdobrar, né? Talvez, certamente não da maneira e com a velocidade e com a dimensão que nós todos esperamos, né? Mas o que eu percebo é que há uma reação, né? E há também solidariedade da população não negra, né? Se a gente for olhar para esses protestos, tem muito branco nos protestos. Eu acho que essas são questões que são interessantes da gente talvez comparar com o Brasil, né? E aí, nesse propósito, talvez aqui também já inaugurando um pouco um horizonte de interrogação, né, e debate, duas coisas, como um brasileiro, né, vivendo nos Estados Unidos e olhando para o racismo nos dois países, né, eu acho que tem essas duas coisas que me chamam a atenção. Uma é essa, o fato de que aqui a gente sempre vê reação, e eu acho que o Black Lives Matter, né, que é o tema nosso aqui, é hoje a plataforma onde essa manifestação acontece. E sobre a qual se podem construir, né, essas agendas de reivindicação e de reforma. Hoje, o centro da agenda do Black Lives Matter se tornou a reforma das organizações policiais, inclusive com pleitos para se retirar recursos das polícias e se investir em políticas sociais nessas comunidades. Veja que isso é bastante grave, porque é uma acusação de que a polícia faz muito mais mal do que bem para essas comunidades e que, portanto, né, melhor seria que se tivesse menos polícia e mais serviços sociais do que mais polícia, né? Mas existem outros temas na agenda do Black Lives Matter aqui, que também transbordam para questões de justiça econômica, né, e até de justiça ambiental. A gente tem que pensar aqui na Ocasio-Cortez, que né, faz essa tradução entre demandas por inclusão de minorias raciais e transformações econômicas e questões ambientais, né, postulando por um New Deal verde, né? Mas Black Lives Matter é hoje essa plataforma, né, para essa reação que, do meu ponto de vista, é um dado e um traço a ser bastante observado, né, e compreendido, acho que por brasileiros e brasileiras aí. E o segundo é a questão do negacionismo, né? Também há no Brasil, nos Estados Unidos, um negacionismo. E esse negacionismo da questão racial, ele se expressa no âmbito do Black Lives Matter como o All Lives Matter, né? Todas as vidas importam, não é só a vida no negro, né? Que é uma espécie de uma reação daqueles que não querem admitir a existência do problema racial e o fato de que, por trás da ideia de que vidas negras importam, está o fato de que essas vidas não são protegidas, né, pela dinâmica social, né? Claro que todas as vidas importam, né, mas não há sentido em reivindicar a importância da vida do branco, do rico, do homem, né, porque essa vida goza de suficiente proteção pela dinâmica da sociedade. Enquanto que no Brasil, eu acho que a gente também tem um negacionismo, mas o que eu percebo no Brasil é que o negacionismo, em primeiro lugar, ele tem uma história mais peculiar e mais longa, que está fundado sobretudo no mito da democracia racial, e hoje virou mote de governo, né? Eu vejo, por exemplo, notícias aí de que se retirou da internet estudos do Ministério da Saúde que demonstravam discriminação no tratamento dos negros e das negras pelo sistema de saúde, né? Eu vejo telegrama de embaixador, né, para o presidente da República, dizendo que a questão racial nos Estados Unidos é um exagero, né, que ela não procede. Então, me parece que isso hoje está... a tradição de negacionismo da questão racial no Brasil está se incorporando, né, ao poder do Estado, de uma maneira como no pós-Constituição de 88 a gente não tinha visto ainda, né? Mas eu acho que há um limite para a negação, e aí eu acho que eu dialogo um pouco mais diretamente com a sua pergunta, né? Eu acho que, da mesma forma como o Trump negou a Covid, né,
e minimizou a questão racial, e hoje, né, ele colhe protestos e colhe perda de popularidade, né, no ano eleitoral. Eu fico curioso para saber o que vai acontecer no Brasil, né, na medida em que enfim, as políticas do presidente Bolsonaro, né, que também são baseadas nessas mesmas premissas, se realizem e produzam os resultados que vão produzir, né? Se nós vamos ter no Brasil também, aí acho que eu devolvo um pouco a pergunta, né? Se no Brasil nós também vamos colocar em xeque o racismo, ou se vamos ainda continuar, né, com uma tradição e prática de negação disso. Eu não sei como eu estou de tempo, mas eu acho que eu dei o meu recado aqui e a gente pode aprofundar no decorrer da conversa. Muito obrigado, Fábio. Acho que você terminou 1 minuto antes dos seus 20 minutos e coloca questões mais do que pertinentes, mostrando as várias camadas do racismo estrutural aí nos Estados Unidos, onde você já tem uma boa experiência, primeiro como uma pessoa que foi estudar e agora como professor. E dando sequência a esse debate, eu gostaria de ouvir a professora Marta Machado para ver em que medida esse racismo estrutural que o Fábio aponta nos Estados Unidos, ele também está presente no Brasil, nas suas várias camadas, entre elas a camada da justiça criminal, que você também entende. Então, por favor, Marta, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, e a palavra é sua. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Camilo. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês. É um prazer estar aqui dialogando com o Fábio, um colega querido. A gente está trabalhando em algumas coisas juntos também. Enfim, eu sou professora de Direito, né? Então, um pouco a minha pesquisa sempre foi tentar entender em que medida o sistema de justiça e o direito tem algo a fazer sobre o racismo, né? Tem algo a dizer ou tem como transformar algo em relação ao racismo. E de outro lado, como o próprio direito e o sistema de justiça é ele mesmo um ator desse, enfim, é ele mesmo um ator dentro desse sistema, né? Então, enfim, uma parte da minha pesquisa foi entender, uma parte da minha pesquisa nessa questão foi entender os crimes de racismo, então como os juízes olham os crimes de racismo, enfim, foi uma vitória do movimento negro ter o racismo colocado na Constituição como um dos crimes mais graves do nosso sistema jurídico, né? Então, do ponto de vista simbólico, num país em que o racismo sempre foi minimizado, foi uma vitória, mas, ao mesmo tempo, é uma lei que tem muitas dificuldades de aplicação pelo judiciário, né? Então, uma parte da minha pesquisa, num grupo que tem Natália Neres, Márcia Lima, alguns pesquisadores negros também, a gente olhou, estudou muitas decisões judiciais até 2010, né? É um estudo que a gente, inclusive, agora, numa parceria com o Thiago Amparo, a gente conseguiu financiamento para ampliar esse campo e tentar entender de 2010 para cá, mas o que a gente viu foi muita dificuldade realmente dos juízes entenderem quão grave o fenômeno do racismo. Tudo vira meio uma brincadeira, é sempre minimizado, né? Ele estava brincando, a pessoa estava brincando, foi só um desentendimento entre indivíduos, não teve a intenção de ser racista, etc. Então, essa foi uma parte da minha pesquisa, né? Então, como os juízes, é uma reclamação antiga do movimento negro de que o judiciário não aplica a lei, né? De que o judiciário pôs a perder essa vitória, e a gente tentou entender quais são os mecanismos, os argumentos,
por que esse sentimento, por que tem esse sentimento generalizado, o que o judiciário está fazendo sobre isso, né? E aí a nossa conclusão nessa pesquisa é que tem um descompasso, né? Então a gente olha no campo da sociologia como o insulto racial ele é muito importante, né? Ele tem um papel performativo de justificar a desigualdade, né? Então o negro é sempre equiparado a animal, é sempre equiparado a pessoas preguiçosas, marginais, etc. Nesse tipo de xingamento, e isso tem uma questão do ponto de vista social, sociológico, é muito importante, é um mecanismo, né, de justificação e legitimação das desigualdades, enquanto que no sistema de justiça criminal os juízes minimizam esse ato, né? Ele é sempre olhado como uma coisa menor, um desentendimento, uma piada, etc. Então essa é um campo que eu estudei. E o outro, que eu acho que tem muito a ver, e mais a ver ainda com a questão que a gente está discutindo aqui, com a morte, com a violência policial, etc., é como o sistema de justiça, qual o papel do sistema de justiça na questão da violência policial, né? Então, claro, a polícia é violenta, tem muitos estudos sobre a instituição da polícia, o treinamento da polícia, o racismo institucional da polícia, mas a minha preocupação sempre foi entender qual o papel do sistema de justiça como controlador da polícia, né? Como possível espaço de responsabilização da polícia que mata, porque isso não acontece, né? Então, quais são... tentar entender... Então, a gente já sabe que isso não acontece, a gente já sabe que isso a gente tem em comum nos Estados Unidos, 2 países que partilham tanto a polícia racista e violenta, como a impunidade. Então, a minha preocupação é entender quais são os mecanismos, né? Como isso acontece no direito, como é que a gente consegue passar o pano, né, para falar linguagem corrente, né, para essas mortes, né? Então o cenário é alarmante, né? Acho que eu estava falando aqui do Brasil e Estados Unidos. A gente viu, né, as imagens do assassinato do Floyd são chocantes, e a nossa polícia é capaz de fazer coisas tão cruéis e violentas quanto, só que acho que a diferença é que a nossa polícia mata em massa, né? Então, só para você ter uma ideia, só no estado do Rio de Janeiro, em 2018, no último no anuário de 2019 do Fórum de Segurança Brasileiro de Segurança Pública, a polícia matou 1.500 pessoas só no Rio de Janeiro, que é 400 pessoas a mais que o que a polícia matou nos Estados Unidos inteiro, né? Então, acho que a dimensão a dimensão do número de mortes no Brasil é algo que... de mortes pela polícia no Brasil é algo que nos destaca um pouco, nos separa um pouco dos Estados Unidos, tristemente, né? E é um número que sobe, né? É um número que vem subindo, embora os homicídios em geral no Brasil estejam numa curva descendente, a morte por policiais vem subindo e a morte de policiais vem decrescendo também, né? O que também põe em xeque uma das estratégias de justificativa desses atos pelos policiais, que é a ideia do confronto, né? Bom, mas enfim, então só para dizer um pouco que a situação, só para dar esse contexto, né, de que a gente tem um problema muito sério, a gente tem uma polícia que mata em massa e mata pessoas negras, né? E aí minha preocupação é entender o papel do sistema de justiça, né? Como as outras agências, né, do sistema de justiça operam ou cooperam para que essas mortes não sejam responsabilizadas, né? Então eu vou resgatar aqui uma pesquisa que eu fiz junto com a Maíra Machado, um pouco para falar desse mecanismo,
uma pesquisa que eu fiz com a Maíra Machado sobre o massacre do Carandiru, né? Uma pesquisa que está toda online, graças a uma parceria que a gente fez também com o Guilherme, né? A gente colocou todo o acervo dessa pesquisa, todos os processos que a gente pesquisou está online no site Memória Massacre Carandiru. Então a gente pesquisou, enfim, o caso Carandiru, para quem, enfim, é difícil não conhecer, né? Mas é um caso em que a polícia, mais de 300 policiais entraram, invadiram o pavilhão 9 do Carandiru e executaram 111 pessoas, né? 111 cidadãos que estavam ali em privação de liberdade. Todos os lados do processo mostram com muita clareza os sinais de execução, né? Então os tiros, não há tiros vindo dos presos em direção aos policiais, tiros de cima para baixo, nas costas, etc. Então é muito clara a situação de execução, e foi um caso muito emblemático, né? No começo da nossa transição democrática, 92, esse caso acontece. Esse caso foi muito importante, inclusive, para a mobilização. Ele gerou muita mobilização nacional e internacional em torno do tema. Então, muitos ativistas de direitos humanos, muitos movimentos sociais se mobilizaram em torno desse caso. A gente teve, inclusive, a lei Bicudo aprovada em 96, uma discussão que foi reavivada por esse caso, né, que é a competência para julgar crimes praticados por policiais militares, né? Com essa lei deixa de ser da justiça militar, que era vista como muito parcial, e passa para a justiça comum, numa esperança de que isso fosse trazer justiça para esses casos. E o que a gente viu, enfim, o que a gente viu no massacre do Carandiru, que eu acho que ele é um caso emblemático, e o que a gente vê no cotidiano dos casos de mortes por policiais é a não responsabilização, né, dessas mortes pelo sistema de justiça. Então, no caso Carandiru, só para contar rapidamente, é um caso que ainda está em aberto, né, o caso penal ainda está em aberto, 28 anos depois, ainda não há nenhuma condenação a nenhum policial. Toda vez que o caso chegou perto de condenações pelo júri, essas condenações foram anuladas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, hoje em dia, não há nenhuma declaração do sistema de justiça de que aquilo que aconteceu ali foi um massacre e foi ilícito, né? Então, o sistema de justiça brasileiro reluta há 28 anos em declarar isso. E é muito emblemático, porque ele é emblemático porque é um caso que teve muita repercussão, né? Um dos grandes casos de violação de direitos humanos foi para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, teve muita mobilização, todo ano é relembrado, todo ano um movimento negro, movimento de mães de mortos, movimento de direitos humanos lembra desse caso, e sequer nesse caso a gente conseguiu uma condenação, né? Não que eu acho que a condenação vai resolver o problema estrutural da violência da polícia, mas ela é um símbolo importante de como o judiciário processa esses casos, né? Então, acho que é um símbolo importante das mortes que não importam, né? Para o sistema de justiça criminal. Então, eu acho que tem algumas coisas que são muito, enfim, ele é uma exceção porque ele durou muito tempo, mas algumas coisas dos mecanismos institucionais são parecidas, né, com os casos mais cotidianos. Então tem a narrativa da defesa, né, da legítima defesa, que é como é a narrativa de todo policial que mata, né, de que aquilo foi em legítima defesa. Então, isso aparece no caso Carandiru, isso apareceu na anulação das decisões, né? Os policiais dizem que estavam se defendendo contra todas as evidências de prova, né? Então, as provas não mostram nenhum tiro vindo do outro lado, né? Mas mesmo assim eles dizem que estavam se defendendo, de que os presos estavam atirando agulhas infectadas, enfim, tem lá uma narrativa
de legítima defesa. Tem algumas deficiências de prova, porque evidentemente o local foi alterado, né? Então é isso que a gente vê nos casos cotidianos, né? O local do crime é alterado, se coloca uma arma na mão da vítima para fingir que ela estava armada, para fingir que ela disparou, então tem uma alteração da cena do crime. Aconteceu isso no Carandiru também. A investigação é mal feita, né? Então a cena toda acaba se consolidando, porque a investigação, a Polícia Civil também nos preocupa em investigar a fundo, em questionar a tese. E interessante também, né? Porque a palavra do policial, a gente tem alguns mecanismos, então a gente tem uma cooperação em produzir esse resultado, né? Uma das coisas que torna muito difícil também combater a narrativa da legítima defesa é uma jurisprudência dos tribunais de que a palavra do policial teria fé pública, né? Então, o caso chega com uma narrativa de legítima defesa, o policial vai testemunha, provavelmente seu colega também, de que aquilo foi uma legítima defesa, a Polícia Civil não investiga direito, não tem a cena do crime foi alterada, e aquela narrativa acaba se consolidando. E o cenário mais comum é o arquivamento do caso pelo promotor de justiça, né? Então, acho que o caso Carandiru, ele é muito diferente, porque a denúncia foi oferecida, foi recebida, ele virou um processo criminal, né? Embora o processo criminal nunca tenha acabado. Nos casos cotidianos, o que mais acontece justamente é o caso acabar muito rapidamente com essa construção da legítima defesa. Muitos casos em que isso vira processo criminal, acontece também a absolvição pelos jurados, né? Então a gente tem júris muito espetaculares que que usam discursos populistas, né? De que esses policiais estão defendendo a população, a polícia versus o bandido, enfim, que um pouco utilizam promotores advogados de defesa que utilizam muito populisticamente o problema da segurança pública para dizer são bons policiais versus bandidos, né? E a gente sabe que tem muita... a gente sabe muito bem quem são essas pessoas, né? Quem é imediatamente tomado como bandido, né? A imagem do bandido, na verdade, é o jovem negro da periferia, né? Então, tanto aquele que é abordado como aquele que sofre a violência policial são esses jovens, né? Então, essa narrativa se consolida no sistema de justiça e ela é praticamente não questionada, né? E quando ela é questionada e consegue virar um processo criminal, as absolvições acontecem com frequência, e o caso Carandiru mostra, né, como é um contra-caso, é um caso que ele não acaba rápido como os demais, mas ele perdura no sistema por muito tempo. O Tribunal de Justiça está ali sempre a postos para garantir que se alguma condenação acontece, ela pode ser revertida. Então, acho que é muito, enfim, acho que tem uma dificuldade muito grande de se estudar isso quantitativamente no sistema de justiça. Então, quantos casos são arquivados? A gente tem muita dificuldade de acesso a esses casos que são arquivados, mas tem alguns estudos que olham para casos desse tipo, estudos de caso, por exemplo, estou vendo aqui a Poliana Ferreira assistindo nossa live, ela fez um estudo de caso belíssimo, em que um policial confessa, e mesmo assim o caso dela é ótimo, é trágico, mas assim, ele é exemplar de como o sistema funciona, porque é um caso em que o policial religioso tem uma crise de consciência e confessa, e a gente vê o sistema fazendo de tudo, desmembra os processos para que os policiais não respondam ao mesmo processo,
o sistema de justiça faz de tudo para tentar isolar aquela confissão e fazer com que aquela confissão não tenha o efeito de destruir a história toda da legítima defesa. Enfim, então acho que a gente tem pesquisas muito importantes sendo feitas para captar a forma como o direito processa a morte de pessoas negras pela polícia, né? Eu falo negras porque a maioria é negra, massivamente negra, e acho que são muito importantes, né? Porque eu acho que na linha de frente da nossa discussão está sempre a polícia. Eu não quero minimizar a questão da polícia, o problema da polícia, mas eu acho que o papel do judiciário, né? Escancarar que o papel do judiciário, ao não responsabilizar, ao não processar, está dando uma mensagem de quais mortes importam, né? Enfim, a gente tem esse sistema de justiça bipolar, né? Para falar o mínimo, na verdade isso se chama racismo estrutural, que prende massivamente pessoas negras e absolve ou não processa policiais que matam pessoas negras. Enfim, então eu tenho me debruçado sobre isso, tentar entender os mecanismos jurídicos, os entendimentos, né, que se formam para que isso aconteça, para que os casos acabem não prosperando no sistema de justiça, porque eu acho que, embora eu acredite que, claro, a solução do problema não vai ser a condenação criminal, né? Acho que, enfim, para quem é da área do direito penal é crítico sobre a atuação do direito penal. O direito penal, a gente não espera que justamente o sistema penal, que é racista, que é seletivo, etc., vai resolver o problema da população negra, mas o fato de não processar e não condenar essas mortes, não perseguir essas mortes, dá uma mensagem muito clara, né? Dá uma mensagem muito clara de autorização à polícia que mata e de indicação de que essas mortes não importam. Então, acho que vidas negras importam, é algo que a gente tem que demandar também do sistema de justiça criminal. Só para terminar, então, acho que queria fazer só uma menção ao fato de que talvez não seja coincidência de que, desde as eleições, especialmente no primeiro ano do governo Bolsonaro, a morte dos policiais, a morte por policiais aumentou, né? O número de mortes aumentou. Acho isso um fenômeno muito preocupante, porque já não era um número baixo, mas também indica essa espécie, o poder dessa autorização que se dá, né? Essa autorização para matar, né? Então a gente tem um presidente, a gente elegeu um presidente que defende execuções, que já disse abertamente que defende execuções, que avançou por meio do Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, avançou um projeto que previa o alargamento da hipótese de legítima defesa para policiais, né? Felizmente não passou, mas enfim, é algo que já estava presente desde o seu programa de governo, né? Essa ampliação da legítima defesa, e como isso, enfim, embora não tenha esse tipo de comunicação, gera um efeito na ponta, né? Então eu acho muito difícil desvincular o aumento da letalidade policial no último ano desse episódio, dessa sustentação dada pelo sistema político para que a polícia mate cada vez mais. Enfim, então algo que me preocupa muito, e eu acho que o sistema de justiça, os promotores e os juízes têm que se responsabilizar pela comunicação que dão também aos policiais. Enfim, é isso que eu queria lançar para vocês a partir desse estudo e disso que eu estou olhando. Enfim, é muito focado no sistema de justiça, acho que talvez por conta da minha formação, mas, enfim, estou aberta para discutir outras questões também. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigadíssimo, Marta. Acho que a sua fala complementa a questão levantada pelo Fábio. Eu gostaria só de lembrar que ontem a gente recebeu o antropólogo indigenista Danilo Paiva Ramos, professor da Federal da Bahia, e também a Liana Amin Lima,
professora, advogada, jurista, ambos indigenistas, né, dedicados a essa questão. E um tópico que a Liana levantou é como os povos indígenas são tratados de uma forma contínua, né? De uma forma contínua, nem como objetos de proteção, como sujeitos de direito, já é demais pensar nesse aspecto, mas como a violência perpetrada contra eles tem um contínuo, né? E no caso da violência do sistema penitenciário é algo igual, ou seja, o Carandiru não é um ponto fora da curva, né? Ele vem a confirmar uma prática reiterada, ou seja, como pensar, e é uma questão que eu coloco também para você, Fábio, como pensar a superação do racismo estrutural quando o que a história tem a nos revelar que é alguma prática que se continua e se perpetua, né? Então, eu fico pensando numa pesquisa mãe que deu uma pesquisa super importante, meio que foi o eixo do Núcleo de Estudos da Violência durante anos, né? Construção da democracia e continuidade autoritária. Eu fico pensando, talvez a gente tenha que inverter os polos, né? É uma continuidade autoritária e isso como termo forte, como se constrói a democracia no âmbito dessa continuidade autoritária. Antes de eu passar a palavra de volta para vocês, a gente está sorteando um livro, graças ao apoio da editora CLA, Proteção Internacional da Pessoa Humana, Conflitos Armados, Refugiados e Discriminação Racial, é um livro da minha autoria. Então, a pergunta de hoje é: qual é o ano do discurso I Have a Dream, do Martin Luther King? É para responder aqui pelo chat, e a primeira pessoa que responder vai ganhar o livro diretamente na sua casa. Então, enquanto vocês respondem, eu passo para o Fábio e, na sequência, eu passo para a Marta e a gente encerra. Muito obrigado por hora. Obrigado. A Luísa acertou. Fábio, você tem a palavra. Foi a Luísa? Bom, não vou bagunçar aqui a apuração dos resultados. Mas, não, primeiro eu queria, de novo, agradecer pela oportunidade e especialmente do diálogo com a professora Marta, né? Essa pesquisa é muito interessante, inclusive eu joguei aqui no chat, que essa questão do papel do sistema de justiça também é muito saliente nos Estados Unidos, né? Muito embora o foco do movimento hoje esteja na reforma da polícia, com redução do orçamento e mudança de práticas, né? Como mencionei na primeira fala, existe um pano de fundo, né, de autorização por parte do sistema de justiça dessas práticas. E isso está no que, aqui nos Estados Unidos, no direito americano, ficou definido como uma doutrina, né, que é a doutrina da Qualified Immunity. Eu até mandei um link aqui para um texto que fala um pouco sobre isso, mas, e aí, muito oportuno que a professora Marta tenha citado o governo atual e o ex-ministro Sérgio Moro, porque o Qualified Immunity, de certa forma, é um pouco da licença para matar que estava embutida no pacote anticrime, né, por meio da flexibilização da ideia de legítima defesa. Ou seja, a ideia de que o policial ali que está na ponta, ele sabe, né, qual é o risco que está envolvido e ele é capaz, e só ele é capaz de determinar, né, se uma determinada ação é proporcional ou não ao risco que ele está correndo, né? Bom, não vou falar muito aqui sobre isso, mas, enfim, tem casos escandalosos, né, de pessoas deficientes físicas, né, que são vítimas fatais de brutalidade policial. A pessoa não teria jamais como representar qualquer tipo de ameaça, né? A gente viu aí cenas de idosos, né, sendo espancados por policiais nos protestos, enfim. Mas por quanto essa doutrina existe e é hegemônica nos tribunais americanos, também está dado um caminho aí para impunidade, né? Então, para a impunidade e para a perpetuação dessas práticas, né? Tem uma coisa muito característica dos Estados Unidos, é que
aqui, boa parte das mudanças em políticas públicas foram alcançadas por meio de ações judiciais e, em alguma medida, por ações judiciais de reparação. Se uma vítima de um protesto entra com uma ação e consegue uma indenização milionária, daquelas que a gente vê em filmes, contra um distrito policial, aquilo de alguma maneira tem que gerar uma reação. Eles têm que mudar as práticas, porque tem um impacto direto no orçamento daquele distrito policial, na carreira das pessoas, etc. Também é outra dimensão interessante para a gente comparar com o Brasil, porque o Brasil também tem uma péssima tradição de processamento dos casos de reparação econômica dos danos. A professora Marta estudou a condenação criminal, mas 2 ou 3 anos eu lia estudos sobre reparação econômica, pessoas que entram com indenização. O pai do João Pedro, o pai da Ágata, o avô da Ágata, se entrar em uma ação judicial pedindo para que o governo do Estado do Rio de Janeiro repare economicamente o dano que foi causado, as chances são muito baixas e a indenização não vai ser suficiente para constranger o Estado nessa sua prática. Então, de fato, trazer a justiça, o sistema de justiça para o contexto dessa discussão me parece muito, muito relevante. A sua pergunta, Guilherme, qual era a sua provocação? Ontem, tanto as pessoas que apresentaram eram temas sobre a questão indígena, saúde indígena e o genocídio que está sendo perpetrado, como mudou muito pouco a forma com que povos indígenas sejam tratados, e o mesmo, creio que vale para o racismo estrutural. Então, nesse sentido, qual é a perspectiva de superação que a gente pode ter? Eu acho que está perfeito. Nós crescemos sob a égide da Constituição de 88, e nós nos convencemos em algum momento de que o país caminhava para o fortalecimento, já tinha, inclusive, consolidado a sua democracia depois de 3 ou 4 eleições, em que houve alternância de poder, inclusive, e o país caminhava para o fortalecimento da sua democracia. Mas talvez, e aí eu acho que o professor Leonardo Avritzer fez recentemente uma reflexão muito feliz nesse sentido, talvez a democracia no Brasil tenha realmente uma história pendular, e na maior parte do nosso tempo histórico, o pêndulo tenha repousado, tenha repousado do lado do autoritarismo. E de vez em quando a gente tem uns lapsos de sentimento de que o Estado de Direito está sendo reconstituído, mas, sem dúvida, temos que reconhecer a tradição e o peso do autoritarismo, do racismo e de outros ismos aí na nossa formação. Professora Marta, por favor, você tem a palavra. Marta? Eu não estava conseguindo, acho que eu não estava autorizada a falar aqui. Não, eu queria falar, acho que uma coisa muito importante essa que essa perspectiva que você coloca, Guilherme, o de sociedade fraturada, de uma sociedade fraturada, de uma sociedade que demoniza alguns grupos, Então, o Oscar tem um texto que eu gosto, o Oscar Vilhena, em que ele fala sobre o nosso Estado de Direito subvertido, que um dos mecanismos que a gente tem é o de demonização de alguns grupos, Então, no caso de negros e negras periféricas, são um grupo altamente demonizado, Então, não é à toa que todos os mecanismos, que a violência recai estatisticamente em proporções absurdas em relação a esse grupo,
e eu acho que é uma fratura realmente na nossa democracia, né? E como a gente foi, assim, a gente vive um Estado de Direito que, ainda por cima, a gente foi criando um direito que foi cooperando, né? Foi criando mecanismos para proteger essa fratura, né? Então, quando a gente vê os tribunais reconhecendo que o racismo do policial na abordagem tá ok, porque o policial tem tirocínio, porque o policial consegue saber quem tem ali o estilo de bandido, né? Ou seja, é o pobre, periférico, é o negro. Quando a gente vê uma jurisprudência sendo criada para proteger essa fratura, de fato, a gente, enfim, vê que a gente vive realmente nesse Estado de Direito fraturado ou subvertido. Agora, assim, meu final pessimista, eu vou fazer uma nota, vou terminar com uma nota pessimista, porque eu acho que esse problema Carandiru foi um momento de mobilização, né? Ele acabou tendo um efeito, foi para a esfera internacional, teve um efeito de mobilização. A gente tem alguns institutos jurídicos que foram criados para tentar responder esse problema, né? Então, não só a Lei Bicudo, mas a federalização que você estudou, tem um estudo sobre isso. Então, assim, a gente saiu de uma curva em que isso era um problema e que a gente estava tentando pensar, resolver esse problema, pensar como tornar a polícia mais violenta, etc. E a gente entrou numa curva, agora a gente entrou num ciclo em que a gente está querendo institucionalizar esses mecanismos, essa fratura e esses mecanismos de impunidade, né? Então, o fato de ter sido apresentada uma proposta pelo governo federal para legalizar as execuções, né, mostra que a gente está justamente na direção errada, oposta do que a gente deveria estar, que é reconhecer o problema e tentar avançar reformas estruturais, reformas de consciência, de estrutura jurídica na cabeça dos juízes, enfim, de ter mais negros no sistema de justiça, porque a gente tem esse judiciário que eu contei para vocês, é um judiciário que tem 1% de negros, né? Enfim, também não à toa o resultado é esse. Enfim, então a gente sai de um cenário em que as dificuldades eram muitas, mas as reformas apontavam para tentar resolver esse problema, né, com muitos obstáculos, para um cenário inverso, em que a gente está querendo institucionalizar esse tipo de violência, né, minimizar, né? Então, um momento em que a gente conseguiu dizer racismo existe, né, um momento na Constituição que a gente disse, olha, racismo não só existe, como ele é um dos crimes mais graves da nossa ordem jurídica, para um governo em que autoridades dizem que racismo é mimimi, que racismo não existe, né, para uma deslegitimação total do problema, né? Então, eu acho que a gente caminha, é preciso muita mobilização. Então, não estou dizendo que o movimento negro se mobiliza sobre isso, sobre a questão da violência fortemente, pelo menos desde a década de 70, né? Mas acho que a gente, para vencer um caminho tão errado que a gente tomou agora, é preciso muita mobilização. Marta, obrigado, Marta, obrigado, Fábio. Acho que o que a Marta falou, eu ouço como radicalizar a nossa democracia, né? A gente tem que lembrar que não basta um Estado democrático, não basta um governo democrático, a gente tem que seguir naquilo que John Dewey chamava uma vida democrática. E uma vida democrática se faz com diálogo, conversas, e é isso que a gente está apresentando. É a nossa segunda live. Eu gostaria de agradecer o Camilo, a Ana e todo o pessoal da Síntese que esteve aqui conosco, bem como a editora CLA, e dizer que não é a nossa última live, teremos várias. A gente está negociando a da próxima semana e breve anunciaremos. Tá? Quem não tiver no Google Groups da Andep, por favor, mande e-mail para o andep@gmail.com e a gente vai se falando, tá bom?
agradecer de coração, né, tanto a Marta como o Fábio, e dizer que seguimos resistindo, pois uma sociedade fraturada só resolveremos esse problema com muita articulação, com muita luta e com muito diálogo. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima oportunidade. Obrigada, Guilherme, pela oportunidade. Camilo, obrigada, Fábio, foi um prazer. E todo mundo por ter ouvido. Foi um prazer apresentar a minha pesquisa. Obrigado também, é sempre um prazer, né, compartilhar um pouco aqui das histórias, né, e da experiência. Eu acho que o brasileiro, a gente percebe que tudo que acontece nos Estados Unidos reverbera de alguma maneira no Brasil, nem sempre eu acho que com a devida acurácia, né? Eu acho que o brasileiro ainda precisa conhecer muito dos Estados Unidos e desconstruir muito do mito que constrói a respeito dos Estados Unidos, inclusive para compreender o que há de positivo aqui, né? Como eu disse, eu acho que o Black Lives Matter é a expressão da constante reação, né, que a sociedade americana, para além, inclusive, da população negra, oferece a eventos de racismo, e eu acho que seria bom, né, muitos no Brasil compreenderem isso e a importância disso. E, então, agradecer e Black Lives Matter, vidas negras importam. Muito bem. Camilo, você quer dar um recado? Então, só reforçar o agradecimento, Guilherme, a você, ao Fábio, a Marta pela presença, pela atividade, e a Andep, que venham aí as próximas e a gente consiga promover ainda mais esses debates aqui no laboratório e com a associação. Obrigado mesmo a todos. Viu? Até mais. Tchau, tchau. Cuidem-se. Tchau, gente.